Nós lemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 8, e nós vamos discorrer a respeito desse texto que nós lemos, e é muito importante nós prestarmos muita atenção a tudo que vai ser dito, tudo que vai ser falado, porque isso vai dar um norte do que nós queremos para nossas vidas, isso vai dar um norte o que nós estamos fazendo dentro da igreja, o que precisamos fazer para melhorar, o que precisamos fazer ou o que está faltando em nós para nós nos tornarmos um crente mais cumpridores do dever que Jesus nos delegou. Dito isto, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Eu, pastor Enoque, que vos fala, gosto muito de pescar. Gostaria de saber quem gosta de pescar. Só eu? Eu gosto de pescar, amo pescar. Eu não sei se o presbítero Elias e a Diaconisa Nazaré lembram que eu ia pescar muito com meu pai. Lembra disso? Você lembra disso, presbítero Elias? Eu ia pescar muito com meu pai. Até tem uma história meio engraçada para compartilhar com vocês. Peguei uma grande quantidade de peixe, eu e meu pai. Mas eu vou contar para eles. Uma grande quantidade de peixes e tudo legal. Encheu a lata de peixe. Eu alegre, contente, motivado porque peguei a quantidade de peixe. Na hora de vir embora, cheguei em casa, cadê os peixes? Aonde estão os peixes? Ficou tudo lá na represa, não tinha nada de peixe. Nada, mais nada de peixe, tudo na represa. Bom, eu estou contando isso para vocês entenderem como eu realmente gosto de pescar. Eu não sou pescador. Porque tem um ditado que diz aí que pescador é Contador de história. Contador de história. Você tem cara de contador, Júnior? Você tem contador e pescador também, Tessália? Você concorda com isso, não? Contador e pescador? Por que ele não falou que gosta de pescar? Porque ele só foi até a beira do rio. Ah, e não pescou nada? Ok. Então, meus queridos, o objetivo de eu contar para você o que é pescador, porque quando nós olhamos para esse texto, quando nós lemos só o título que nós acabamos de ler, diz: Jesus Cristo chama primeiro os discípulos. Que título de vocês, quem está com a Bíblia aberta aí? Diz aí, o maestro. Jesus convoca os seus discípulos. O que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: qual é o cenário que está sendo desenhado aqui nesse contexto? Primeiro, o tema da mensagem para hoje é o alvo. O alvo. Muitas das vezes, nós não entendemos como Jesus ele se relaciona com as pessoas. Tem relacionamento pessoal e relacionamento interpessoal. E o que nós observamos nesse contexto foi que Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e os discípulos, o mais experiente, o melhor de todos, Pedro, estava lá pescando. E Pedro, de acordo com o perfil dele, com a história dele, ele era experiente, ele tinha bagagem de pescaria. Mas ele estava encontrando uma série de dificuldades, ele não estava conseguindo apanhar os peixes. Talvez a isca foi mal lançada, não foi a isca certa, porque para determinado tipo de peixe tem que saber qual a isca que você vai colocar. Em alto mar, se você quer pegar um peixe de grande proporção, um peixe grande, você pode pescar com o próprio peixe, um outro peixe, de um tamanho também grande proporção, que vai trazer peixes maiores. No caso de Pedro, todos esses conhecimentos provavelmente ele tinha. Mas o que chama a atenção é que ele ficou de manhã e à noite e não conseguiu pegar nada. Não teve sucesso com nada. Vale lembrar que se pesca à noite? Eu digo para vocês que não. Se eu sair perguntando aí na rede social ou qualquer lugar, quem foi pescar à noite? Duvido que o pescador vai pescar à noite. Primeiro, os peixes provavelmente estão o quê? Dormindo. Os peixes estão dormindo. Como vai pescar à noite se o peixe está dormindo? Mas Pedro era... Você já foi pescar à noite, então? Ah, então, Pedro
por ser experiente, por ter bagagem, ele achava, eu sei mais que os outros, eu consigo mais que os outros. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas assim. Independente da área profissional que ele ou ela atua, ele acha, eu sei mais que o fulano, eu consigo mais que Beltrano, mas o contexto não é isso. O contexto aqui é entender que Jesus estava rodeado de 4.500 pessoas a quase 5.000 pessoas. E ele estava falando para essas pessoas. E o barco, naquele momento, seria utilizado posteriormente como um púlpito. Não vou dizer palanque, porque palanque é usado de forma política para fazer política, mas um púlpito para Jesus ministrar, para Jesus falar da sua palavra. Todos estão entendendo? Amém. Então, o que acontece? Quando Jesus olha para Pedro, Jesus fala para ele assim, olha, Pedro, lança a rede à banda direita. Antes disso, o texto mostra que Pedro estava como? Frustrado. Pedro estava triste. Pedro estava chateado. Por quê? Ele tinha bagagem, ele tinha experiência. Mas nesse momento, naquele momento específico, a experiência não contou nada. Mas, quando Jesus fala assim para ele, lança a rede, ele lança a rede. Primeiro ele questionou, eu vou lançar a rede? Quem é esse homem que está falando? Quem é esse homem que está dizendo? Talvez ele não tinha aquele contato com Jesus, aquele conhecimento de quem é Jesus e o porquê que Jesus estava ali. Mas Pedro era o alvo. No meio de 4.500 pessoas, ou 5.000 aproximadamente, Pedro era o alvo. Lembrando que nós também, em outras épocas, nós éramos o alvo. Quem fez nós ser o alvo? Nosso pai, nossa mãe, ou o nosso vizinho. E Jesus chegou até nós. Só que Pedro, o cenário ali que se desenha, é que ele era o alvo por Jesus. No meio de tantas pessoas, Pedro foi apontado. Pedro foi visto. Pedro foi notado. Amém? E o que chama atenção aqui? Talvez Pedro estava inseguro. Eu vou ouvir esse homem. Mas ele ouviu a palavra de Jesus. E quando nós estamos diante de Jesus, nós temos que ouvir a palavra de Jesus. Por que nós viemos no culto? Porque o alvo é Cristo. Por que nós cantamos? Porque o alvo é Cristo. Por que nós oramos? Porque o alvo é Cristo. Nesse texto, o alvo não é Cristo, o alvo é Pedro. Mas, trocando daquela época para nós hoje, o nosso alvo tem que ser Jesus. E Pedro, ele obedeceu o que Jesus falou para ele. Ele lançou a rede. Quando ele lançou a rede, os que estavam do outro lado viram a quantidade de peixe que ele estavam puxando e vieram ajudar a Pedro. Porque naquele momento as frustrações, a insegurança caíram por terra. Porque ele ouviu, ele deu credibilidade ou crédito à palavra de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, nós ficamos nesta vida muito inseguro, com muitas coisas que a nos redor nos acontecem. Nós ficamos tristes com muitas coisas que rodeiam as nossas vidas. Mas Jesus apontou para nós também. Jesus também tem o direito de apontar para nós para que nós sejamos o alvo. E nós um dia fomos o alvo. Mas tem muitas pessoas que não aceitam ser o alvo por Jesus. Quando a pessoa aceita ser o alvo por Jesus, o que acontece? O que ocorreu com Pedro a partir do momento que ele simplesmente entendeu a palavra que Jesus falou? Ele simplesmente obedeceu. Mas não só obedeceu, ele executou. Ele teve atitude, ele teve comportamento de ouvir e executar, ou em outras palavras, colocar em prática. Lá no versículo 8, diz que ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele pediu perdão, eu sou homem pecador. Ou seja, ele reconheceu quem é que estava falando com ele, quem estava orientando ele,
quem estava mostrando como ele saiu daquela situação que ele ficou dia e noite triste. Ou melhor, quem nunca ficou dia e noite triste? Embora a Bíblia diz assim que a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se nós aguardarmos, Fran, Valdeci, casal Tessari e Júnior, se nós aguardarmos em Deus, no Senhor, o Senhor, Ele sabe que nós somos um alvo que está em ascensão. Pedro era um alvo que estava em ascensão. Por quê? Primeira coisa que Jesus olha, a irmã Francisca, a pastora Lúcia, coração. Quando Jesus fala num dos textos, dizendo assim, o que fala a boca, está cheio o coração. O coração de Pedro era um coração bom, embora ele tenha comportamento colérico, sanguíneo, melancólico, tudo misturado, mas ele tinha um coração bom. Então eu queria chamar a sua atenção que Jesus, ele apontou para o alvo, que ele sabia que coração Pedro tinha. E Jesus sabe que coração nós temos também. Ele sabe como está o nosso coração nessa manhã. Às vezes as pessoas adoram da boca para fora. Os seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim, diz a palavra. Não é o caso nosso nessa manhã. Eu já comecei dizendo, a Bia cantou, o Leandro cantou, nós sentimos a presença do Senhor. Mas se o alvo era Pedro, o que aconteceu depois? Pedro reconheceu a autoridade de Jesus. Com a autoridade de Jesus, a Bíblia diz assim, que Jesus andou sobre as águas. Se Jesus andou sobre as águas, ele tem autoridade não só sobre o fenômeno água, ele tem autoridade sobre o fogo, ele tem autoridade sobre as nuvens, ele tem autoridade sobre qualquer coisa de natureza, ele tem autoridade. Então, através da presença dele, os peixes se aproximaram. Isso posso levar eu a crer, não está escrito, nós não lemos isso na Bíblia, mas através da presença dele, os peixes se aproximaram para mostrar para Pedro que o Jesus é o Senhor. Mas o alvo era quem? Quem? Pedro. Um dia nós fomos alvo também. Nós vivíamos inseguro. Nós vivíamos triste. Nós vivíamos desapontado. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Hein, Luzinira? Mas hoje, Deus transformou. O que mostra atenção no contexto aqui é a transformação que foi feita a partir do momento que Pedro reconheceu que Jesus é autoridade. Você que está na telinha aí, nos ouvindo, Jesus tem um alvo, e o alvo é você. Depende do seu coração estar aberto para o Senhor Jesus. Você é o alvo como Pedro foi alvo, como nós que estamos aqui somos o alvo. Às vezes, nós ficamos de maneira aborrecida, ou aborrecido, ou triste, por alguma coisa que acontece na nossa vida, e dá vontade de nós nem irmos para a igreja. Porque a sensação que nós sentimos é que os nossos problemas não estão sendo resolvidos. Não estão sendo sanados. Então isso nos frustra. Isso nos abate. Porque a pergunta é, vocês podem responder, quem não tem problema? Quem não tem problema? Todos têm problema. Pedro tinha problema. O problema dele era o quê? Pescar. Profissionalmente, cada um de nós aqui tem uma profissão. Nem todos, às vezes, podem estar contentes com a profissão. Só que no contexto aqui, quando Pedro era o alvo, Jesus transforma Pedro para outra profissão. Por isso que no final do texto fala, você será pescador de homens. Jesus queria Pedro como alvo, porque Pedro tinha Pedro estava numa crescente, Jesus já sabia. Jesus conhece quando a pessoa está numa crescente. Como é que a pessoa está numa crescente? Quando a pessoa abre o coração. Quando a pessoa quer fazer algo para Deus, algo para o Senhor. Então a pessoa fica inquieta, não consegue ficar em casa, quer ir para o culto, não consegue ficar, vamos dizer assim, parado, quer fazer a obra. Quer ir para pequenos grupos, quer ir fazer evangelização, quer fazer a obra de Deus. O Senhor conhece Tessália, Luzinira, Nazaré, o nosso, o meu, o teu, o nosso coração, como ele conhecia o coração de Pedro. No meio de 5.000, 4.500 pessoas a 5.000, por que o alvo foi Pedro? Aí nós já sabemos o desfecho. Quem foi Pedro? O que aconteceu com Pedro? Bispo.
o presbítero da igreja. Então, Pedro se tornou um grande homem, um homem escolhido por Deus, nomeado por Deus, ou por Jesus, como nós entendermos, mas ele foi o alvo. Se nós não deixarmos Jesus ser o alvo da nossa vida, não vai adiantar nós virmos para a igreja, não vai adiantar nós orarmos, nós cantarmos, nós temos que deixar Jesus apontar. Ô Júnior, você é o alvo, onde você estiver. Pastora Lúcia, você é o alvo. Nazaré, você é o alvo. Beatriz, você é o alvo. Ou em geral, nós somos o alvo que Jesus quer transformar a nossa vida. Alguém pode me responder: pastor, eu já estou transformado. Ninguém é transformado total enquanto estiver nessa terra. A transformação total é quando nós saímos daqui. Posso ouvir um glória a Deus de vocês? Quando nós saímos daqui, a transformação é total. Nós temos pecado. O único que tinha impecabilidade é... Não, assim não. O único que tinha impecabilidade é... Jesus. O que é impecabilidade? Aquele, Fran, que não tem pecado. Nós temos. Então nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus. O que é bonito em Pedro? Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu a relevância de Jesus. Tem muitas pessoas que querem validação, mas não querem validar aquele que escolheu. Sabe reconhecer o que nós estamos falando, entender? Querem validação, mas não querem reconhecer aquele que nomeou, que escolheu para que ele seja validado. Quem nos colocou nós aqui, que escolheu como alvo para que nós pudéssemos estar na frente da comunidade apostólica Moriá, Rema, ou você para estar aqui, foi Jesus. Por você mesmo, sejam francos, cada um responda, pode ser todo mundo junto, mesmo que esteja no YouTube. Vamos responder por parte, é melhor, senão vira bagunça. Você estaria aqui, Nestão? Oi? Não. Você estaria aqui, Tessália? Você estaria aqui, Luzinira? Você estaria aqui, Nazaré? Se fosse por você? Você estaria aqui? Olha, no apanhado, no combo de pessoas que estão aqui, na quantidade de pessoas, a maioria diz que não. Nós estamos aqui porque Jesus escolheu nós como alvo. Nós cantamos, nós tocamos, nós louvamos, nós glorificamos, nós vamos para a vigília porque o Senhor nos escolheu como alvo. E quando Ele escolhe como alvo, nós estamos em ascensão. Aqui é ascensão, em crescimento. E quando você está em crescimento, o que o Espírito Santo faz na sua vida? Ele faz você ter desejo de ter mais, de fazer mais. Não de você ficar parado. Você atingiu vamos dizer assim, uma dimensão que outras pessoas não atingiram. Se é que eu posso falar dimensão. Não foi você que atingiu, foi Jesus que o colocou. Jesus fala para os discípulos: não fosse vós que escolheste, eu escolhi a vós. Então não se sinta que você escolheu Jesus, Ele que te escolheu. Como o alvo foi escolhido, que era Jesus também, com Pedro. Ele escolheu Pedro. Tinha 12 que estavam ali, mas para ser o porta-voz, para ser o mais importante, para ser o destaque, foi Pedro. E quando a pessoa é escolhida para ser destaque, o que vai acontecer mais com ela? Mais pedrada. A pessoa vai receber mais pedrada, a pessoa vai ser mais arranhada, a pessoa vão olhar com ela o olho duplo, com um olho que abençoa, com outro olho amaldiçoa. Mas quem é escolhido não olha para isso. Consegue equilibrar situações, como Pedro equilibrava, e ele conseguiu tocar as coisas com maestria, porque ele era o alvo de Jesus. Sinta o alvo de Jesus na sua vida, porque ele te escolheu. E quando você se sente o alvo, mesmo que alguém lance as pedradas, ela pode atingir o seu braço, o antebraço, pode atingir o seu crânio, pode atingir os seus membros inferiores, ou seja, da pelve para baixo, pode atingir o seu níveis superiores aqui, que são braço, antebraço, igual nós falamos, não vou ser repetido, não vou repetir, mas não vai atingir o teu coração. Porque Jesus, através dos seus lábios sacrossantos, ele disse: temei, não temei o que mata a carne, mas o que mata o espírito. Então o nosso espírito, o diabo não pode atingir, porque ele pertence ao Senhor. Quando Eliseu morreu, ele foi colocado lá junto com os ossos de um cadáver. E o que aconteceu? O cadáver reviveu, o cadáver ressuscitou, porque dentro do coração de Eliseu tinha o quê? Tinha uma essência. E cada um de nós, quando Jesus nos escolhe, ele põe em nós, Tessália, uma essência que o diabo tem raiva. O diabo tem bronca.
E você que está na telinha, eu vou dizer para você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, o inimigo tem raiva, bronca de você, se você escolheu Jesus. Observe que diante de 4.500 pessoas, ou 5.000, escolheu um. Por que escolheu um? Porque ele estava em ascensão. Você quer ficar em ascensão diante de Jesus? Então não tenhas medo do que você faz para Jesus. Eu vejo pessoas falando assim, eu tenho medo de fazer a obra porque é muita luta. Se todo mundo pensar assim, não vai ter pastor. Se todo mundo pensar assim, não vai ter presbítero. Se todo mundo pensar assim, não vai ter diácono. Ah, é muita luta, é muito Não, vai ter sim. Nós temos aqui um canal para que o evangelho seja pregado e anunciado e divulgado. Essa semana eu ouvi, vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês têm um canal para abençoar muitas vidas. E no último dia, nós não seremos cobrados, porque a internet ela pode ser usada de forma saloba ou de forma ótima, de forma boa. E nós estamos utilizando de forma boa. Quando eu digo saloba, o que é saloba? Suja. E quando eu digo de forma boa, forma ótima, para anunciar e pregar o evangelho. Porém, complemento. Você tem deixado Jesus ter o alvo da sua vida? Porque Pedro deixou. Pedro reverenciou, ele dobrou o joelho, leia depois no versículo 8, dobrou o joelho e reconheceu a autoridade de Jesus. Quando você reconhece a autoridade de Jesus, você não vem só para a igreja para falar, porque tem gente que vem para a igreja, tudo que vem na boca fala mal do pastor, fala mal de fulano, fala mal de ciclano, mas de Jesus nunca fala nada. E nós temos que conversar com Jesus, porque nós somos o alvo. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então eu queria deixar essa palavra de reflexão para você nessa manhã e que, ou amanhã, para quem está de manhã, para quem for assistir o vídeo em outros horários também acompanhe. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Você que está atrás da telinha, deixa Jesus ser o alvo da tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que ocorre com você. Não sei quais são as suas frustrações, não sei se você vive em desequilíbrio, mas Jesus quer ser o alvo da tua vida. Abra o teu coração, onde você estiver, no Brasil, fora do Brasil, acompanhando, porque tem muitas pessoas que estão pelo YouTube acompanhando essas mensagens que nós estamos levando, essa pregação que nós estamos levando. Deixa Jesus ser o alvo. Tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração, depois você glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por esta palavra, agradecemos por ter falado conosco, em nossas vidas, em nossos corações, diante do nome de Jesus, diante do nome precioso e adorável de Jesus. Pai, obrigado por ter contemplado esse momento tão oportuno, esse momento tão valioso, tão grandioso, do qual tu falaste aos nossos corações, e que aquele que está acompanhando pelo canal do YouTube, essa mensagem seja tocado em nome do Senhor. Amém.